Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Caroline Cagnin e hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre o que é o átomo. Para a gente começar a pensar, então, no que é o átomo, vamos ver a estrutura da nossa aula, que hoje vai ser composta pela introdução à ideia do átomo, o átomo de Dalton, o átomo de Thomson e o átomo de Rutherford. E agora, para a gente começar a pensar o que pode ser esse átomo, nós vamos pegar, então, uma folha de papel e vamos começar a dobrar. Dobra uma vez ao meio, dobra pela segunda vez, dobra pela terceira. Vai chegar um momento que a gente vai perceber que não tem mais como dobrar a folha do papel. Então, você chegou na menor partícula que você consegue dobrar aí. Essa foi a ideia que os nossos pensadores lá da Grécia Antiga começaram a pensar para formular a ideia de átomo. Então, olha só, a gente tem o Leucipo e o Demócrito, que eram dois pensadores da Grécia Antiga, lá no século V a.C., que o que eles fizeram? Eles pegaram um bloco de pedra e martelaram nesse bloco. E aí, esse bloco, então, ele virou pedaços de pedra menores, como a gente pode ver nessa figura. E aí, eles continuaram martelando, quebrando esse pedaço de pedra, e chegaram num pozinho, como se fosse uma farinha de pedra. E aí, o que aconteceu? Eles pensaram, tá, e agora? Agora eu não tenho mais como quebrar esses pedacinhos de pedra. Então, eu cheguei na menor partícula da matéria. E como eles chamaram a menor partícula da matéria, chamaram de átomo. O que significa? O A é de não e o tomo de divisível. Então, significa que eu tenho uma partícula não divisível. Eu cheguei no limite da divisão da minha matéria. Quando vocês foram dobrando o papel em vários pedacinhos, chegou um momento que vocês não conseguiam mais dobrar aquele papel. Isso, lá para os nossos pensadores da Grécia Antiga, era o átomo. Era o momento em que eu não consigo mais dividir, eu não consigo mais deixar menor a minha partícula, a minha matéria. E aí, ao longo dos estudos e tal, surgiu o Dalton nessa história. E o que o Dalton concluiu? Que o átomo era a menor partícula da matéria, ele vai ser chamado de bola de bilhar, como está aqui no nosso desenho para o Dalton, que significa que o átomo ele é maciço e indivisível. Só que aí o Dalton começou a ver que cada átomo tinha característica diferente. Se eu pegasse um átomo de carbono, ele tinha algumas características físicas, algumas características quando ele reagia com outro elemento. Se eu pegasse um átomo de sódio, ele tinha outras características. Então, ao invés de chamar a menor partícula de átomo, vamos chamar de átomo a menor partícula de cada elemento químico. Então, diante disso, o Dalton ele fez até um esquema da representação desses elementos. Então, por exemplo, o oxigênio, na época de Dalton, ele seria representado por esse símbolo aqui, uma bolinha que não está pintada. O carbono seria representado por esse desenho aqui, uma bolinha toda preenchida de preto. E assim ele foi fazendo a representação para cada elemento. Então, aqui a nossa novidade é que a gente tem um átomo que tem as suas próprias características para cada elemento. O átomo de ferro tem umas características, o átomo de alumínio tem outras características, mas a gente continua tendo o átomo como a menor partícula da matéria indivisível. Por isso, Dalton, bola de bilhar, átomo do tipo bola de bilhar. E aí, então, as pesquisas foram continuando e a gente chega na ideia As pesquisas foram continuando por quê? Porque várias coisas estavam acontecendo na época de Dalton. Então, a gente tinha o Faraday, que estava estudando a eletrólise, que a gente vai ver em aulas posteriores ao longo do ensino médio. E essa eletrólise, ela lançou a ideia de que a eletricidade ela estava associada aos átomos. Então, passava alguma eletricidade pelos átomos. E aí a gente tem o Roentgen, a gente tem o Becquerel, a Marie Curie, que estavam descobrindo raio-x, descobrindo novos elementos radioativos, como o rádio, o polônio, e aí descreveu o que seria essa radioatividade. Nós vamos ver daqui a alguns dias sobre a radioatividade. Tudo isso fez com que a ideia do átomo de Bohr, aquela bola de bilhar maciça, ficasse meio assim, será mesmo que é isso? E aí a gente tem, então, o Thomson nessa história. O Thomson, ele conseguiu descrever que o átomo ele deveria ter cargas elétricas. E aí, como que o Thomson descreveu esse átomo?
ele seria uma bola maciça com carga positiva, que são esses pontos verdes aqui na nossa representação. E aí, em cima dessa carga positiva, dessa bola maciça, eu teria pequenas partículas com carga negativa, que aí seriam esses pontinhos em azul na nossa representação. Por conta disso, o modelo de Thomson ficou conhecido como pudim de passas, que é um tipo de sobremesa que tem no exterior. Aqui, para a gente pensar, para a gente imaginar ficar mais fácil, vamos pensar num panetone. O que é o panetone? A massa do panetone seria a minha carga positiva do átomo, e aqueles pedacinhos onde eu tenho a fruta cristalizada, onde eu tenho a gota de chocolate, seria a carga negativa do meu átomo. Então, ó, modelo de Thomson, pudim de passas ou panetone, para a gente pensar numa sobremesa bem brasileira. E aí, então, o Thomson conseguiu falar que, além de ter uma estrutura maciça, esse átomo teria carga. Então, eu já começo a falar, talvez, de um aumento de divisão ali da estrutura do meu átomo, né? E aí as pesquisas foram continuando e a gente tem o Rutherford entrando nessa história. O Rutherford, ele também foi um pesquisador sobre a estrutura da matéria, e aí ele foi dar uma pesquisada sobre o átomo e ele descobriu, através de um experimento, que é esse experimento que está representado aqui para a gente. O que ele fez? Ele colocou um equipamento que conseguia emitir partícula alfa. Vamos só entender agora que a partícula alfa tem carga positiva. Nas próximas aulas, quando a gente entrar em radioatividade, nós vamos voltar a falar dessa partícula alfa. Mas, por enquanto, o que é importante para a gente? Ela tem carga positiva. E aí, o Rutherford colocou esse elemento capaz de emitir essa partícula alfa, bombardeou essa partícula alfa em cima de uma folha de ouro. E o que ele foi percebendo ao longo do bombardeamento? Que algumas partículas alfas, elas chegavam, batiam, colidiram com a placa de ouro e voltavam. Elas não conseguiam passar pelo ouro. Outras partículas, na hora que colidiam, passavam e não tinham mudança nenhuma na sua velocidade, na sua estrutura. Outras partículas, na hora que elas colidiram com o ouro, elas tinham um desvio da sua rota, como a gente pode ver, ó, nesse caso aqui e nesse caso. Isso fez com que Rutherford concluísse que, se a partícula passou direto pelo ouro, então ela não sofreu nenhum desvio, ela não teve influência de ninguém. Se ela não teve influência de ninguém, ela não encontrou ninguém na hora que ela passou pelo ouro. Então, o meu átomo deve ter algum espaço vazio, porque aí ela conseguiu passar sem sofrer nenhuma mudança. Agora, as outras partículas que passaram e voltaram, o que será que aconteceu? Se a minha partícula alfa é positiva e ela encontrar um lugar positivo aqui nessa placa de ouro, o que acontece? Positivo com positivo repele. Então, a minha partícula não consegue passar, ela volta. Então, o átomo deve ter algum lugar positivo. E outras partículas, na hora que passaram, sofreram um desvio da rota. Esse desvio quer dizer que elas foram atraídas por alguma coisa que estava ali naquele momento. E o que será que atrai uma carga positiva? É a própria carga negativa. Então, o meu átomo ele precisa ter um espaço vazio, uma carga positiva e uma carga negativa. Então, foi por isso que Rutherford concluiu que o átomo seria do modelo do sistema solar. O que isso significa? Que eu tenho um átomo que possui uma região onde tem carga positiva, que ele chamou de núcleo, esse pontinho vermelho aqui, pequenininho. Entre o núcleo e aonde estão os meus elétrons, que seriam esses pontinhos em azul, que seriam as cargas negativas, então a gente continua tendo carga negativa no átomo, mas agora eles estão distantes do núcleo, eu tenho um espaço vazio do meu átomo. Então, olha só, o núcleo é a minha partícula positiva. A minha eletrosfera, que é onde encontram-se esses átomos que vão ficar circulando em volta do núcleo, estão as minhas partículas negativas, que são os elétrons descritos por Thomson. E aí, entre o núcleo e o lugar que está a minha partícula negativa, a minha eletrosfera, eu tenho um espaço vazio. Então, essa é a ideia do átomo de Rutherford. Então, olha só, vamos fazer vamos pensar aqui em tudo que a gente viu hoje.
O modelo de Dalton é uma esfera maciça para o átomo, não divisível, por isso a gente chama de bola de bilhar. O modelo de Thomson é um átomo que tem uma estrutura positiva, com pequenos pontos negativos, por isso a gente chama de pudim de passas ou panetone. E o modelo de Rutherford é o nosso sistema solar. Eu tenho um núcleo, uma eletrosfera, nessa eletrosfera eu tenho elétrons que estão girando, e isso seria o ponto negativo do meu átomo. E aí a gente vai ver, então, nas próximas aulas, o átomo de Bohr e a estrutura desse átomo de Bohr, porque a história do átomo não parou por aí, a gente teve mais evolução e vai ser muito importante a gente entender essa nova evolução que veio com a ideia de Bohr. Então, por isso é hoje, por hoje é isso, gente. Muito obrigada e até a próxima aula.